Bom dia a todos, mais uma vez. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, o Engenheiro Nuno Russo. Um cumprimento à Sra. Diretora-Geral, Susana Pombo, e que aproveito para felicitar e desejar os maiores sucessos nas suas novas funções. Que tudo corra bem, correndo bem para si, corre naturalmente para nós e corre para o país. Por isso, votos de muito sucesso e felicidades no desempenho das suas funções. Senhores deputados, estamos reunidos para esta audição a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, a audição ao Sr. Secretário de Estado e à Sra. Sra. Secretária de Estado, relativamente à prestação de esclarecimentos sobre os procedimentos da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, atendentes à habilitação das empresas nacionais e agroalimentares à exportação para mercados extra-União Europeia. E para o efeito, nesta grelha que temos aprovada, tem a palavra para apresentar o requerimento, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Emília Cerqueira, que para o efeito tem 2 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e também um cumprimento especial à Sra. Diretora-Geral, porque nesta primeira encontro, pelo menos nesta Casa, relativamente ao requerimento, é um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, já antes das férias, a 24 de julho, e tem a ver com o facto de, como é do conhecimento geral, a negociação e a exportação de carne de suíno para a China foi um longo e moroso processo, dadas os obstáculos, os constrangimentos e as dificuldades que são colocadas pela China e as exigências que a China coloca para importar carne de suíno. E após este longo período de negociação, que atravessou, aliás, toda a legislatura anterior, em 2019, finalmente, passou a estar estabelecido o acordo e, com isto, uma oportunidade para as empresas nacionais do setor, que, aliás, se viram com grandes constrangimentos e dificuldades ao longo de toda a legislatura, e isto foi encarado como uma oportunidade até para o setor e para a sua sobrevivência e resiliência. A verdade é que nós vemos-nos com queixas que nos têm chegado, especialmente numa altura como é esta da pandemia, em que os mercados estão altamente afetados e as capacidades de exportação, as empresas estão sujeitas a grandes constrangimentos e, inclusive, a economia está, neste momento, perante grandes desafios e dificuldades. Nós temos queixas que os processos e os pedidos não estão a ter a devida decisão por parte da DGAV, e daí estar aqui o Sr. Secretário de Estado, que tem a tutela, e o que faz com que as empresas, embora formalmente tenham esta oportunidade de negócio, na verdade não o vejam consolidado, nem vejam os seus contratos serem efetivados por força dos constrangimentos e das burocracias da DGAV. Isto é uma situação que tem preocupado grandemente o Grupo Parlamentar do PSD, daí ter feito este pedido de audição ao Sr. Secretário de Estado, e pedimos-lhe que, de facto, nos dê os esclarecimentos sobre os procedimentos que estão a ser adotados, o que está a falhar, quais são os constrangimentos que se vê, para que, de facto, as empresas nos venham com estas queixas, o setor sinta estes constrangimentos e sinta que esta oportunidade que lhes foi dada, na verdade, ela não existe e no terreno não está a ser potenciada como deveria. Muito obrigada, por agora é só. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra o Sr. Secretário de Estado, o Engenheiro Nuno Russo, que tem 10 minutos para tecer considerações, comentários relativamente ao requerimento que está em apreço. Não sei se pretende dividir a intervenção com a Sra. Diretora-Geral, se não, por hora não. Muito bem. Então, sem mais demoras, pode fazê-lo daqui, está a ser gravado, ou como entender. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e Mar. Senhores deputados, queria, antes de mais, agradecer a oportunidade de voltar a esta Casa, a Casa da Democracia, para esclarecer as senhoras deputadas e os senhores deputados sobre o assunto da minha audição, enquanto Secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, e para prestar os esclarecimentos sobre os procedimentos da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária no âmbito das competências sobre a certificação das empresas nacionais agroalimentares exportadoras para mercados extra-União Europeia. Então, comecemos pelo início. A Direção-Geral da Alimentação e Veterinária tem por missão a definição, execução e avaliação das políticas de segurança alimentar, de proteção animal e de sanidade animal, da proteção vegetal e fitossanidade,
sendo investida nas funções da Autoridade Sanitária Veterinária e Fitossanitária Nacional e da autoridade responsável pela gestão do Sistema da Segurança Alimentar. Entre outras atribuições, a Direção-Geral da Alimentação Veterinária prossegue a atribuição de definir, coordenar e avaliar as ações relativas à certificação para exportação e controlos à importação no âmbito das suas atribuições. Compete à Direção-Geral da Alimentação Veterinária coordenar as ações respeitantes à apresentação de dossiês conduzentes à negociação de acordos com países terceiros com vista à exportação de animais, produtos de origem animal e subprodutos de origem animal, bem como compete à Direção-Geral da Alimentação Veterinária organizar e acompanhar as inspeções de países terceiros com vista à habilitação à exportação, acompanhar o desenvolvimento das políticas internacionais, nomeadamente no âmbito das relações bilaterais e acordos com países terceiros, e promover a articulação com as organizações associativas dos setores, com vista à partilha de informação e incremento da atividade de exportação. Dito isto e face ao exposto, é de fácil entendimento que a estratégia de internacionalização é uma prioridade para o Governo e o trabalho que tem sido desenvolvido reflete-se no comportamento positivo das exportações dos produtos agroalimentares e mesmo com os constrangimentos causados pela pandemia Covid-19, as exportações do setor mantêm um comportamento positivo. Os últimos dados oficiais do INE, referentes a julho, indicam um aumento das exportações, mais 8,5%, de 571 para 619 milhões de euros e uma redução das importações de menos 11,4%, de 981 para 869 milhões de euros face ao mês homólogo. No que se refere ao acumulado de janeiro a julho, em termos homólogos, verifica-se também um ligeiro acréscimo das exportações e uma diminuição das importações, o que conduziu a uma diminuição do déficit da balança comercial do complexo agroalimentar no valor de 380 milhões de euros. Entendemos assim que estamos no bom caminho. No entanto, quando falamos da abertura de mercados, devemos estar cientes que estes são processos morosos e complexos, que exigem um grande esforço e trabalho técnico por parte da Autoridade Sanitária Veterinária Nacional, a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. Colocar produtos em mercados externos pressupõe o cumprimento de regras sanitárias e fitossanitárias, como prevenção da introdução de doenças animais ou vegetais nos países a que se destinam. Há também estratégias protecionistas que constituem importantes entraves e que são difíceis, por vezes, de ultrapassar. Os processos de habilitação para a exportação implicam muita troca de informação entre as autoridades competentes, a realização de auditorias por peritos do país de destino para verificação das condições de produção e também o acordo entre autoridades competentes dos requisitos a cumprir pelos operadores económicos e pela autoridade competente nacional para os produtos a exportar. Dado o exemplo da China, mercado cuja abertura resulta de um longo e complexo trabalho que arrancou em 2012 com o processo de habilitação iniciado pelas autoridades chinesas e que se prolongou até ao final de 2018. Este era um processo há muito pedido e desejado pelos nossos produtores, visto tratar-se de um mercado de vasto potencial de crescimento e que é, todos poderemos concordar, de enorme importância para os produtores portugueses, em particular para a suinicultura nacional. E falo neste caso em particular porque o mesmo é indicado neste pedido de audição. A habilitação de estabelecimentos para a exportação de carne de suíno de Portugal para a República Popular da China obedece a uma série de rigorosos procedimentos legais e requisitos técnicos impostos pela autoridade daquele país. Estas exigências terão que ser rigorosamente respeitadas, quer pelos operadores, quer pelas autoridades nacionais de controlo, neste caso, a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, sob pena de se comprometer a habilitação de todo o país para exportar para um mercado desta importância e cuja abertura tanto esforço e tanta alocação de recursos implicou, quer pelas autoridades portuguesas como pelas empresas do setor. Quero, neste sentido, destacar o acordo alcançado
entre as autoridades chinesas e a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, que delegou na Autoridade Sanitária e Veterinária Nacional para realizar a inspeção de habilitação de estabelecimentos interessados, seguindo os melhores protocolos internacionais, evitando assim que poderiam ser anos de espera para os produtores portugueses. Esta é uma vitória do Ministério da Agricultura. Esta é uma vitória da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. Mas, principalmente, uma vitória para os agricultores e produtores nacionais, como uma oportunidade de negócio para as empresas agroalimentares portuguesas. Assim, o trabalho tem sido frutuoso e fala por si só. Desde o arranque da abertura deste mercado, cujo protocolo já foi revisto, possibilitando a exportação de outras peças de carcaça de suíno do que as originalmente permitidas, e ainda este mês foi ultrapassado outro dos requisitos técnicos impostos pelas autoridades chinesas, permitindo que agora matadores que abatam outras espécies para além da suína possam candidatar-se à habilitação, o que foi mais um grande passo para as pretensões dos nossos operadores e agentes económicos. Quero enfatizar que a atuação da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária tem sido sempre no sentido de abreviar os tempos necessários às habilitações, sem nunca pôr em causa o compromisso que Portugal assume com os países de destino na garantia da segurança dos produtos que exporta, bem como a necessidade do cumprimento dos procedimentos necessários a assegurar a fiabilidade e a segurança dos produtos alimentares portugueses que Portugal exporta para os mercados extra-União Europeia. No setor da suinicultura, como na generalidade de outros setores do agroalimentar e no conjunto da economia, os nossos competidores no mercado aberto e globalizado estão bem organizados, cultivam a inovação, a promoção e a internacionalização e têm escala, o que tem permitido investimento continuado com condições financeiras mais competitivas. No que respeita às exportações de carne de suíno, mantém-se o ambiente favorável, com exportações claramente acima das registradas em 2019, nos primeiros 5 meses deste ano. Neste contexto, congratulamos-nos sempre que é possível anunciar a abertura de um novo mercado e ou de um novo produto. Estão atualmente representados em mais de 64 países, para onde é possível exportar cerca de 258 tipos de produtos. Cientes que a internacionalização do setor é fulcral, continuamos a trabalhar na abertura de novos mercados, estando em negociação a abertura de mais 69 mercados, com vista à viabilização da exportação de 335 produtos. O Governo tem colocado a internacionalização nas suas prioridades, mantendo o trabalho em conjunto com as outras áreas governativas e com os parceiros setoriais. Ao nível do Ministério da Agricultura e decorrente das alterações de mercado motivadas pela pandemia, foi criado um grupo de trabalho interno, uma task force, que integra o Gabinete de Planeamento e Políticas, a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária e o Gabinete da Sra. Ministra e as associações setoriais, que têm por este objetivo reavaliar os mercados estratégicos para o setor, neste contexto em que nos encontramos, a fim de sermos mais eficientes no trabalho de abertura de novos mercados. Espero que tenha sido possível compreender e acompanhar o enorme trabalho que tem sido feito pela Direção-Geral da Alimentação e Veterinária e pelo Ministério da Agricultura para garantir que esta trajetória ascendente das exportações e que estamos perfeitamente cientes da relevância da internacionalização do setor agroalimentar, em particular da suinicultura, para os interesses nacionais e do país. Muito obrigado pela vossa atenção e estou disponível para prestar mais esclarecimentos sobre a matéria disposta. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, e muito obrigado também pelo estrito cumprimento do tempo. Então, agora, começamos a ronda por os grupos parlamentares, por os diversos grupos parlamentares, iniciando naturalmente o grupo parlamentar do PSD, que é o autor do requerimento, Sr. Deputada Emília Cerqueira, que para o efeito tem, como sabe, 5 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Renovo os cumprimentos. Sr. Secretário de Estado, trouxe-nos algumas explicações, as quais, lato sensu, são aquilo que nós esperávamos, mas aquilo que o PSD quer é que nos dê explicações mais concretas, porque dificilmente alguém discordará da abertura de novos mercados
para o setor. Aliás, o PSD defende que o setor, tudo aquilo que lhe possa criar novos mercados, novas oportunidades de aumento do seu negócio, da sua afirmação nacional e internacional, o PSD naturalmente defende sempre essa matéria, como sabe, e parece-me que quanto a isso não há grande questão a discutir. Também, obviamente, que defendemos a sanidade como sendo um elemento absoluto, até porque Portugal, aliás, à semelhança dos restantes países da União Europeia, pauta a sua atuação, embora muitas vezes nós ouçamos certas forças políticas a querer dar a imagem contrária, pauta a sua atuação pelo cumprimento escrupuloso e rigoroso das melhores práticas a nível mundial. E quanto a isso, o PSD, obviamente, que acompanha, e não vai discutir, tal como acompanha a essencialidade da abertura deste mercado e a oportunidade que ele revela, basta pensarmos, e como disse muito bem na sua intervenção inicial, é um processo que se iniciou em 2012, portanto, onde nós estamos todos, digamos, somos parceiros e comungamos do interesse desta abertura de mercado. Mas realmente não foi isto que levou o PSD a apresentar o requerimento. Porque quanto àquilo que nós estamos de acordo, não precisamos de esclarecimentos, embora naturalmente os ouçamos com toda a boa vontade. As queixas que nós temos, Sr. Secretário de Estado, e é essas que nós gostávamos de ter resposta, é nos atrasos das inspeções, nos factos de termos inspeções sistematicamente adiadas, ao contrário daquilo que nos disse, da rapidez dos procedimentos, o que temos é inspeções adiadas, que por força da pandemia deixaram de se fazer e com estas oportunidades deixaram de existir. Isto é aquilo que nós temos conhecimento e era sobre isso que gostávamos que nos desse explicações. Também, Sr. Secretário de Estado, com todo o respeito, era o que faltava com a abertura do mercado como a China, que as exportações não tivessem aumentado. Isso seria um nonsense. Não faria sequer qualquer sentido, como sabe. O que nós queremos saber é qual é o impacto destes aumentos e quais foram, até que ponto é que estes atrasos não vieram também fazer com que este mercado não tivesse crescido aquilo que deveria ter crescido. E estas é que são as preocupações que levam o PSD a fazer o requerimento. Da mesma forma que também uma das nossas preocupações tem a ver ainda com o anunciado desmantelamento da DGAV, que não podemos passar por cima deste assunto, não vale a pena esses estados de alma porque o requerimento ainda é anterior. Mas a questão é que também é o desmantelamento da DGAV, com o anunciado sangramento dos seus quadros para o ICNF. Isso também, se nós já conhecemos atrasos, quais serão as implicações e os impactos que este sangramento terá? Ao contrário daquilo que o PSD defende, e gostava que o Sr. Secretário de Estado se pronunciasse sobre essa matéria, que é o reforço da Direção-Geral para que constrangimentos destes, atrasos desses e a sanidade animal, lato sensu também, estejam asseguradas. Estas é que são as preocupações do PSD e gostávamos de ver esclarecidas, em concreto, porque o Sr. Secretário de Estado, obviamente, que ninguém se opõe à inovação, à internacionalização e à publicitação dos nossos produtos. Pelo contrário, é muito bem-vindo e terá sempre o PSD do lado do Governo nestas matérias, como está do lado do setor, porque está sempre. E, portanto, obviamente que nada disso nos faz chamar aqui o Sr. Secretário de Estado para prestar esclarecimentos. Agora, o Sr. Secretário de Estado já gostava de esclarecimentos sobre as task forces. É que, com todo o respeito, grupos de estudo, grupos de trabalho, grupos de acompanhamento, task forces, é aquilo que nós conhecemos deste Ministério desde o início da legislatura. Nós queremos é factos concretos, é dizer-nos quais são os passos concretos, as políticas concretas, as medidas concretas que estão a ser feitas no terreno, para que não haja atrasos e também para que o setor seja mais resiliente e saia reforçado. Essa é que é a nossa grande preocupação e não queremos continuar a termos o setor a dizer-nos, e vários players do setor a dizer-nos, que as inspeções foram atrasadas, que as inspeções foram adiadas, que as inspeções foram desmarcadas. Isso é que nós, de facto, não queremos e gostávamos que me desse explicações sobre isso, Sr. Secretário de Estado, porque essa é que é realmente a nossa grande preocupação e também, especialmente nesta parte da habilitação de estabelecimentos. E já agora, também, obviamente, que nós não pomos em causa, e volto a repetir, porque isto acho que é importante que fique, as certificações às exportações, porque essas são óbvias. Estamos a falar de processos difíceis, aliás, como eu disse no nosso requerimento inicial. O que nós queremos saber é quais foram as medidas e quais foram os reforços e quais foi o apor
que o Ministério trouxe, através da DGAV, naturalmente, que é o grande parceiro, para que todos estes constrangimentos sejam eliminados e as oportunidades de negócio sejam realmente aproveitadas. E mais, Sr. Secretário de Estado, e esta é com a nota que eu lhe quero deixar, e para que a agricultura tenha de facto o lugar que merece e não esteja à mercê de agendas populistas que parece que o Governo muitas vezes anuncia e depois não faz com medo delas. Nós temos de ter coragem, porque a agricultura é fundamental, é essencial e às vezes parece que não é tão maltratada, a vemos muitas vezes. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e vai usar da palavra o Sr. Deputado Francisco Rocha. Aguardamos a desinfestação. Não está cá o Sr. Deputado João Dias, está a Deputada Emília Cerqueira. Eu já desinfecção. Eu estava mesmo à espera disso. Aliás. É o Sr. Deputado João Dias, é que é o técnico sobre essa matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas e também saudar a presença do Sr. Secretário de Estado, Engenheiro Nuno Russo, e também dar as boas-vindas à Sra. Doutora Susana Pombo, nova Diretora-Geral. Também agradecer ao Grupo Parlamentar do PSD, por via deste requerimento, nos permitir destacar o grande contributo do setor suinícola para o nosso PIB e para as nossas exportações nacionais. E por isso queremos, desde já, deixar registado o nosso agradecimento e reconhecimento a todos os que nesta fileira contribuem para esse feito, o efeito do engrandecimento do complexo agroalimentar português. Mas também confessar a nossa incompetência, a nossa total incompetência, por não ter conseguido detectar qualquer problema estrutural ou bloqueio em relação às exportações de carne de suíno para a China. Por isso seria bom que todos nós conseguíssemos fazer uma distinção muito clara entre aquilo que possam ser eventuais problemas pontuais com problemas e questões políticas que mereçam a presença de um membro do Governo nesta comissão. E eu penso que o Sr. Secretário de Estado foi bem claro em relação a tudo o que o Governo português, através da DGAV, tem feito para abrir novos mercados, para consolidar novos mercados, para que realmente as exportações do complexo agroalimentar português possam atingir novas cifras. E, portanto, aquilo que eu hoje queria aqui dizer em nome da minha bancada é que isto para nós não é um assunto, isto é um não assunto, porque pesquisando tudo aquilo que é notícia, não vislumbramos nenhuma nota desse mal-estar, desse sentimento mau que a senhora deputada do PSD aqui deixou referido. Aliás, a última carta que é pública da FPAS, endereçada ao Sr. Primeiro-Ministro, até tece elogios, rasgados elogios à DGAV, naquilo que tem sido o desbravar de novos caminhos e de novos mercados. E, portanto, confessamos realmente a nossa incompetência por perceber a razão deste requerimento, porque, conforme foi dito na sua intervenção inicial, todos os constrangimentos têm sido ultrapassados. Nós, neste momento, temos uma relação fantástica de confiança entre a DGAV e a autoridade congénere da China que não pode ser colocada em causa. E era bom que isso hoje ficasse aqui muito bem sublinhado. E quem determina as condições não somos nós, são exatamente os nossos players chineses que dizem como é que é. E aquilo que foi referido aqui é que até o último constrangimento ele foi superado, que tem exatamente a ver com a questão dos matadouros sejam exclusivamente destinados ao abate de suínos ou, por assim dizer, também abaterem outras espécies. Também foi dito e sublinhado, e eu continuo a reiterar isso, que foi a aposta deste Governo a abertura de novos mercados. E eu tenho pena que a bancada do PSD não tenha referido isso como nota elogiosa. Neste momento são 64 países, não é, que estamos a exportar, 258 produtos. Bem, mas o futuro diz aí que vêm novos 69 mercados e mais 335 produtos. Ora bem, neste contexto de incerteza, neste contexto de pandemia, esta task force, este grupo de trabalho, estar neste momento empenhado em priorizar esses mercados, acho que para nós deve ser aqui ressaltado e deve ser sublinhado como nota positiva, porque os tempos que aí vêm, esses tempos difíceis que aí vêm, exigem exatamente isso, de um compromisso entre todos os players, mas que o Estado, através da DGAV e dos seus organismos tutelados, também dê o seu exemplo,
no alinhamento estratégico, na definição de novos mercados, naqueles mercados que realmente interessam, naqueles que acrescentam mais valor, mas também em diálogo permanente com o setor. E eu não vi aqui nunca dito que esse diálogo tem sido mantido, tem sido incentivado e tem sido cultivado nestes tempos mais complexos. Por isso mesmo, aquilo que eu hoje queria aqui deixar reiterado é a nossa estupefação em relação a este requerimento, porque realmente nada tem a ver com a realidade. E a pergunta que queria deixar ao Sr. Secretário de Estado é muito simples. Na DGAV, no seu gabinete, no Ministério da Agricultura, quais são os processos pendentes que tem de reconhecimento de novas entidades que queiram exportar para a China e ao qual ainda não tenha sido dado resposta? Eu penso que na sua intervenção inicial foi clara que neste momento não há nenhum processo pendente. Nós conseguimos passar de 5 para 9 operadores que neste momento estão autorizados a exportar carne de suíno para a China. Portanto, era bom que se dissesse claramente aos portugueses que não existe nenhum problema em relação a esse setor, que neste momento essa exportação acrescenta muitos milhões de euros ao nosso PIB. Portanto, era bom que todos nós contribuíssemos para que essa cifra aumentasse e não se inventassem problemas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Ricardo Vicente. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sra. Diretora. Trago algumas questões que eu gostaria de ver esclarecidas, nomeadamente que impactos prevê o Governo que a abertura deste mercado, o mercado chinês, venha a ter ao nível da produção de suínos em Portugal. Prevê-se quantitativamente um aumento da produção nacional de suínos? Quais são as previsões do Governo em termos de quantitativos e em que período temporal? Prevê o Governo que a abertura deste mercado venha a possibilitar uma maior valorização da carne de suíno ao nível do produtor? Qual a previsão do Governo e que medidas concretas tomou para que tal se venha a concretizar? Considera o Governo que o Ministério da Agricultura e do Ambiente tem os recursos humanos e materiais necessários para o desenvolvimento adequado das suas funções nesta matéria? Que impactos ambientais prevê o Governo que o crescimento da exportação de suínos venha a ter ao nível ambiental local, ao nível dos recursos locais, mas também ao nível dos recursos globais? E se considera o Governo que esta estratégia se adequa e se é conciliável com as metas internacionais de combate às alterações climáticas? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias. Não está também online. O CDS online, está online? Também não está. O PAN, Partido de Pessoas, Animais e Natureza, também não está. O PEV, Partido Ecologistas Verdes, também não está. Há aqui uma frente esquerda. E então, a sua deputada não inscrita. Sim, Sr. Presidente. Certo, Sr. Deputado, um bocadinho mais baixo. Ou então reduzimos nós o volume. É culpa nossa. É melhor. É culpa nossa, peço desculpa. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados e o Sr. Secretário de Estado. Aproveito também para felicitar a nova Diretora-Geral, a doutora Susana Pombo. Relativamente ao assunto, dizer que eu tenho estado aqui dividida entre duas comissões e, portanto, não tive a oportunidade de ouvir as intervenções. Ainda assim, face ao requerimento feito pelo PSD, acho que é incontornável falarmos da questão da exportação de animais vivos para países terceiros. De facto, relatórios e testemunhos de movimentos de proteção dos animais e organizações não governamentais têm revelado que durante o embarque e transporte de animais vivos em Portugal decorrem várias infrações ao regulamento
1/2005 do Conselho, relativa à proteção dos animais durante o transporte, e assim gostava de perguntar se, de facto, o Ministério da Agricultura reconhece a existência destas falhas no cumprimento da legislação e que medidas tem tomado para garantir que as empresas nacionais agroalimentares que exportam para países terceiros cumprem com a legislação em vigor de forma a assegurar o bem-estar animal. Eu julgo que é aqui relevante mencionar um acórdão onde é referido que o artigo 14º, número 1 do regulamento relativo à proteção dos animais durante o transporte deve ser interpretado no sentido de que para um transporte que envolva uma viagem de longo curso de animais domésticos com início no território da União Europeia e que prossiga fora desse território, ainda assim a autoridade nacional competente que autoriza a viagem tem competência também em matéria de bem-estar, mesmo no tocante à parte dessa viagem que venha a decorrer no território de países terceiros, podendo essa autoridade, se não for esse o caso, exigir o respeito pelas disposições do regulamento em toda a viagem. Ora, não tendo, aliás, a DGAV qualquer representante a bordo dos navios, de que forma é que assegura efetivamente o cumprimento das referidas normas, até porque têm sido conhecidas situações, relatos de animais ou que chegam mortos ou que até são atirados ao mar. E, portanto, gostava também de perguntar... Tem havido aqui, de alguma forma, uma promoção do transporte de animais vivos e a minha pergunta é no sentido de porquê proceder ao transporte dos animais vivos quando se pode proceder ao abate em Portugal e exportar as carcaças e assim pelo menos conseguia-se evitar os impactos do transporte nos animais que bem sabemos que afeta o seu bem-estar. Para já é isto. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. A sua intervenção não foi de acordo com o solicitado no requerimento, uma vez que o requerimento refere-se a transporte de animais para a China, nomeadamente não transporte de animais vivos. Mas as suas observações são pertinentes e o Sr. Secretário de Estado tem a palavra para responder às questões colocadas por diversos grupos parlamentares. Irá dividir com a Sra. Diretora-Geral, doutora Susana Pombo. Não sei se começa a Sra. Diretora-Geral, se começa a Sr. Secretário de Estado tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só organizar aqui a informação. Eu queria agradecer as questões colocadas e, em primeiro lugar, queria fazer notar que do desinteresse geral dos vários partidos, em particular aqueles que não colocaram nenhuma questão nesta audição sobre a matéria em questão e sobre o assunto que é aqui discutido. Não sei se isso revela um não assunto ou se revela o desinteresse nesta matéria. Sobre as questões que me foram colocadas, eu espero que vá ao encontro das expectativas das mesmas, eu volto a referir o seguinte. A habilitação destes estabelecimentos para a exportação de carne de suíno de Portugal para a China obedece a uma série de rigorosos procedimentos impostos pelas autoridades daquele país. E esses procedimentos têm que ser rigorosamente respeitados pelos operadores e pelas autoridades nacionais de controle, neste caso a Direção-Geral da Alimentação Veterinária, sob pena de comprometer toda a relação comercial que temos com a China. Portanto, todos aqueles processos que chegam à Direção-Geral da Alimentação Veterinária e ao Ministério em concreto, e que é solicitado a avaliação do processo de habilitação para a exportação de qualquer produto, em particular para a China, tem que ter uma rigorosa análise, um rigoroso acompanhamento da Direção-Geral Veterinária e, principalmente, um rigoroso cumprimento das habilitações daquele estabelecimento, para além das habilitações do próprio país exportador. Eu não sei que reclamações é que a Sra. Deputada está a falar, julgo que será a mesma que todos conhecemos e que todos recebemos um mail de um determinado operador económico, mas esta situação está ultrapassada e eu, certamente que a Sra. Diretora-Geral da Alimentação Veterinária poderá dar nota de regularização dessa situação. É um pouco impossível entender que, num conjunto de 64 mercados abertos e de 258 tipos de produtos, que não haja a mínima dificuldade para ultrapassar situações em concreto. Essas situações, quando são do conhecimento da Direção-Geral da Alimentação Veterinária, têm o devido acompanhamento e têm a devida atenção e a devida resposta. Não podemos esquecer
que essa situação em concreto foi durante um período de pandemia, onde estávamos em situação de emergência, depois de contingência e situação de alerta. E algumas das inspeções que eram necessárias para validar todo esse processo foram efetivamente adiadas. Foram adiadas porque não se podiam realizar face aos constrangimentos que existiam da circulação e movimentação de pessoas dentro das competências que estavam estabelecidas. E logo que foi possível ultrapassar as mesmas, foi possível ir ao estabelecimento em causa, fazer 2 auditorias, identificar os devidos constrangimentos para depois dar seguimento ao processo. Portanto, não estamos a falar de um conjunto de reclamações, não estamos a falar de um conjunto de produtos, estamos a falar de uma reclamação e de um produto. E isso é que convém entender. E convém entender que não basta bater à porta da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária e dizer que quer exportar. Tem que perceber para onde é que quer exportar, se existem acordos bilaterais com esses países extra-União Europeia, se existem condições já estabelecidas para aquele produto em causa, e se não existem, se iniciar um processo novo. Não é o caso da carne para a China, e eu aproveito para responder à senhora deputada não inscrita, eu nem sequer lhe vou permitir a ousadia, mas nem sequer lhe vou responder à questão, porque nós não estamos a falar de transporte de animais vivos. E todas as questões que a senhora deputada colocou são transporte de animais vivos. Nós não exportamos animais vivos para a República Popular da China, que isso fique claro. Não é? Portanto, nós exportamos produtos animais. E são esses produtos animais que estamos aqui a falar e que está aqui em causa. Dizer também que, perante essa manifestação de interesse à Direção-Geral de Alimentação Veterinária, o operador económico tem que cumprir uns requisitos exigidos, acompanha o processo de habilitação, remete-o às autoridades congéneres chinesas e o processo depois terá que ser concluído e dado como satisfatório. E a duração do processo de habilitação depende, em grande medida, da capacidade dos operadores se adaptarem às condições de mercado e destino e aos requisitos impostos pela autoridade chinesa. Portanto, e que a Direção-Geral da Alimentação Veterinária apenas acompanha esse processo, dá todas as orientações e diretrizes sobre o cumprimento das mesmas, faz o cumprir das mesmas para que se mantenha e se crie confiança entre as autoridades competentes sanitárias entre os 2 países e não pode ultrapassar situações que não estejam menos claras ou indevidamente, isto é, irregulares. E é esse todo o processo que leva tempo, entre a avaliação do estabelecimento, entre troca de informações com a autoridade competente e, muito fez a Direção-Geral da Alimentação Veterinária, quando já ultrapassou 2 questões em concreto. Uma foi quando teve a capacidade de manifestar junto à autoridade competente chinesa a capacidade, a responsabilidade e o mérito destes serviços veterinários para delegar a competência da autoridade chinesa na autoridade portuguesa e inviabilizando, neste caso, deixando de ser necessária a vinda dos inspectores chineses para verificar uma coisa que a própria Direção-Geral de Alimentação poderia fazer. Esse foi um passo importante, foi um passo de confiança e de articulação entre as entidades e entre governos e com muito trabalho de diplomacia, e é necessário referir aqui também ao nível, e o meu agradecimento em particular aos senhores de Estado da internacionalização e ao senhor embaixador português na China, porque são trabalhos que necessitam mesmo desse acompanhamento político e de acompanhamento diplomático. E, por outro lado, foi a possibilidade de agora termos a autorização das autoridades chinesas de que estabelecimentos de abate que abatem mais do que uma espécie, e neste caso estamos a falar de bovinos e suínos, poderem, de acordo com algumas condições que foram estabelecidas, poder exportar para a China. E era esse o impedimento dessa reclamação e dessa situação em particular, que demorou algum tempo, porque como aquele estabelecimento em particular abate 2 espécies, à partida nós já sabíamos que não estava habilitado para poder exportar para a China. Mas a Sra. Diretora-Geral da Alimentação Veterinária certamente poderá dar alguma informação sobre esta questão. Sobre as questões colocadas pelo o Bloco de Esquerda. Certo? Peço desculpa. Sobre o aumento da produção. Vamos ver, estamos a falar de relações comerciais e estamos a falar de mercado aberto. Aquilo que nós sabemos é que Portugal tem um enorme potencial de produção de carne de suíno, tem um enorme potencial de produção de espécies animais, em particular a suína, e face a uma situação de constrangimento da suinicultura chinesa, em resultado de casos positivos de peste suína africana, onde tiveram que abater grande parte, se não a grande maioria, do seu efetivo animal de suínos, existe aqui uma oportunidade que foi agarrada pelos operadores portugueses. É claro que esta oportunidade surgiu há pouco tempo, mas o processo já vem desde 2012, e logo que se criaram as condições, começou-se a fazer essa exportação.
nós temos condições para não só fornecer o consumo nacional, como ter essa capacidade exportadora. E, efetivamente, a produção que nós temos permite acudir às duas necessidades de consumo nacional e de exportação. Poderá levar ao aumento da produção nacional. Poderá levar, certamente, ao aumento da produção nacional. Aguardemos, e estamos a acompanhar, os novos pedidos, eventualmente, de investimentos e de licenciamentos, mas principalmente ao nível da modernização das instalações que já existem. É aí que tem sido feito o investimento. É criar as condições, adaptá-las à nova legislação, até à questões de ambientais e de bem-estar animal, para que se possa ir cumprir com os requisitos que depois são exigidos pelos chineses. E por outros países para o qual nós exportamos. Impactos ambientais. Todos os impactos ambientais que têm surgido, nós temos estado a acompanhar não só todas as denúncias, reclamações, situações que aparecem na imprensa e temos atuado de imediato. Aliás, as Direções Regionais de Agricultura e Pescas das 5 regiões, sempre que é-nos dado conhecimento de situações como essas, temos deslocado ao terreno. Temos feito contactos com a GNR, com a PSP, neste caso é mais a GNR, porque estamos a falar de zonas rurais. Temos acompanhado as vistorias e auditorias que têm acontecido e a maior parte das situações que têm acontecido não são relativas a descargas, nem são relativas a aplicações de efluentes pecuários não autorizados. Pelo contrário, ou são situações que por vezes nem têm nada a ver com o setor pecuário, outras são situações, como já agora, julgo que nesta semana ou na semana anterior, são situações acidentais, mas que têm que também ser avaliadas e perceber se efetivamente se tratou de um acidente ou não, e tem a ver com situações de explorações existentes devidamente licenciadas e com as devidas autorizações para fazer aquele aproveitamento ou valorização dos efluentes pecuários. Portanto, sempre que há situações como essas, a legislação é para cumprir, ela existe a necessidade de acompanhamento e controle pelas autoridades competentes, quer seja a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, quer seja a Direção-Geral da Agricultura, quer seja a Inspeção do Ministério da Agricultura. Portanto, nós temos estado a acompanhar todas essas situações ao momento e vamos antecipar. Aliás, não sei se tiveram a oportunidade de ontem de acompanhar, mas o Ministério da Agricultura, juntamente com o Ministério do Ambiente e da Ação Climática, apresentou uma estratégia para os efluentes agropecuários e agroindustriais, que é uma matéria que já também há muito tempo anda a tentar ser resolvida, mas com o entendimento existente nessas duas áreas governativas, conseguimos, de alguma forma, criar uma estratégia, ou renovar e revisitar uma estratégia e, com um plano de ação, vamos rapidamente pô-la em prática, porque há um entendimento muito interessante entre aquilo que é a produtividade e a produção agrícola sustentável e aquilo que são as normas dos cumprimentos a nível ambiental. E isso é necessário dar esse exemplo por parte das áreas governativas para que isso depois possa repercutir no terreno a nível de quem tem que cumprir a legislação e, neste caso, as explorações e os produtores pecuários em particular. Em relação à pergunta do Sr. Deputado Francisco, sobre se existe algum processo pendente, eu então passava à Sra. Diretora-Geral da Alimentação Veterinária. Muito obrigado. Muito obrigado. Dou então agora a palavra à Sra. Diretora-Geral de Veterinária, Doutora Susana Pombo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Começo por cumprimentar a mesa, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e por retribuir os amáveis cumprimentos que me enviaram e que me endereçaram e sublinhar que a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária estará sempre disponível para esclarecer todas as situações identificadas. Gostava de fazer 2 pequenos apontamentos prévios. Existem determinados mercados, países terceiros, como é o caso da República Popular da China, que têm requisitos técnicos adicionais a tudo o que se passa no mercado da União Europeia. E isso exige não só das autoridades competentes, como também e acima de tudo dos nossos operadores económicos, adicionarem procedimentos internos determinados requisitos que são morosos e que são dispendiosos, e só quando esta situação está completamente reunida é que avisam as autoridades competentes para que nós possamos confirmar essa situação e então, posteriormente, dar início ao processo de certificação, no caso em concreto, de produtos de origem animal, carne de suíno. Outro ponto significa a relação estreita de confiança e de credibilidade que tem que assentar entre as duas autoridades competentes, duas entidades congêneres. Significa isto que, como em tudo, os processos de confiança são morosos, demoram tempo. As situações de controle na União Europeia são completamente diferentes daquelas que existem na República Popular da China e exigiu da parte das autoridades portuguesas conhecer muito bem esses requisitos técnicos
Exigiu das autoridades chinesas conhecerem muito bem o nosso processo de controlo, dar início à execução dos mesmos e só depois de estabelecida essa confiança, à medida que as certificações foram iniciando, é que foi permitindo, neste caso às autoridades competentes da República Popular da China, conseguir aliviar alguns dos requisitos adicionais que nos tinham definido previamente. E isto leva-nos a estas duas situações que o Sr. Secretário de Estado acabou por frisar. Uma que aconteceu em fevereiro de 2020, em que reconheceram capacidades e competências técnicas à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária para poder fazer as vistorias prévias e adicionar estabelecimentos à lista. E outra situação que aconteceu muito recentemente e que envolveu todo um trabalho diplomático importantíssimo, que foi o facto de podermos conseguir exportar carne de suíno que passava a ter origem em estabelecimentos que não abatem só essa espécie, como é o caso dos estabelecimentos que abatem bovinos e suínos. E porquê é que esta situação acontece? Acontece porque Portugal está autorizado a exportar carne de porco para a China, mas não está autorizado a exportar carne de bovino para a China. Esse é um processo que foi iniciado e que vai ter passos muito idênticos àqueles que aconteceu com a carne de suíno. Talvez o passo mais importante seja a credibilidade, e essa presumo que já esteja conquistada, mas existem toda uma série de requisitos técnicos que têm que ser devidamente avaliados. Nós já enviámos o nosso pedido de habilitação do país, estamos a preparar os questionários, só que enquanto não estivermos autorizados, naturalmente não temos acesso a esse mercado. E não tendo acesso a esse mercado, as autoridades competentes chinesas fizeram questão de dizer no seu processo de acordo sanitário e comercial com o nosso país que só podíamos exportar de estabelecimentos que só produziam carne de suíno. Esta situação agora que acontece no mês de setembro, importantíssima, permitiu esclarecer as questões técnicas essenciais numa perspectiva de que o estatuto sanitário do nosso país em determinadas doenças de bovinos, como é o caso da BSE, conhecida como a doença das vacas loucas, é um estatuto reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal como negligenciável. Todos nós sabemos que foi uma situação bastante complicada, mas devidamente ultrapassada com o esforço das autoridades competentes, dos operadores nacionais, dos produtores nacionais e de toda a sociedade, e foi necessário explicar e esclarecer toda esta situação junto da nossa autoridade congénere. Esclarecida esta situação, eles permitiram-nos implementar um procedimento que foi divulgado aos operadores já durante este mês de setembro e que permite que estes estabelecimentos que fazem mais do que uma espécie possam, implementando esse procedimento interno, conseguir pedir habilitação e ter acesso a este mercado. Levando-nos à questão em concreto, neste momento temos apenas um estabelecimento que espera esta habilitação porque está a implementar internamente este procedimento interno que já lhe foi comunicado, porque é efetivamente um estabelecimento que faz abate das duas espécies, bovino e suíno. Já fizemos várias reuniões, inclusive presenciais, com o representante do operador e estamos ambos confiantes que é um processo que vai correr muito bem, porque o procedimento é claro e o estabelecimento tem todas as condições físicas, estruturais e de competência de conseguir cumprir. Por isso, penso que respondi à questão e, naturalmente, disponível para qualquer esclarecimento adicional. Muito bem, muito obrigado. Está assim concluída esta audição, a requerimento do PSD, e como tal, agradeço a disponibilidade do Sr. Secretário de Estado, do Sr. Diretor-Geral. Muito obrigado pela vossa presença e, dispensados que estão, nós continuamos a nossa reunião, que tem um ponto 2 rápido para discutirmos. Bom dia a todos. Muito obrigado.